Eu acho que as pessoas, elas hoje buscam por uma solução para o Brasil, e essa pergunta, o Brasil tem jeito, ela é uma pergunta que eu gosto de ajudar a pessoa a formular o que ela quer dizer com isso. Porque o que é ter jeito? Os Estados Unidos tem jeito? Tem jeito? A situação aqui também tem vários problemas. A Alemanha tem jeito? O que você quer dizer com isso? Né? O que é ter jeito? E eu acho que as situações são dinâmicas. Hoje, o que eu vejo que vocês, deputados, podem fazer, congressistas de um modo geral, deputados e senadores, e acho que o papel da população também é importante nessa direção, é a criação de fricção. A esquerda soube fazer isso muito bem. Quando você está em desvantagem numa guerra, você não vai ocupar o território inimigo, você vai tornar mais custoso e difícil o território. Exato. Os russos eram reis em fazer isso, né? Os russos destruíam tudo, salgavam as plantações, tacavam fogo, queimavam tudo e se retiravam. É porque eles não têm limites morais, né? Exato. Eles não respeitam regras. Exato. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, o que vocês não fazem oposição? Mas eu fico imaginando, a oposição que a gente... É que quando, por exemplo, digamos que o Bolsonaro fizesse uma viagem pro exterior, no meio de uma catástrofe natural, como está acontecendo no Rio Grande do Sul. A imprensa, a grande mídia, ela não daria sossego um minuto. Sim. E o Lula faz o que quer e a mídia não faz nada. E nós ficamos gritando nas nossas redes sociais, mas não repercute como repercute na grande mídia. Então, existe uma força desigual nessa forma de combate. Então, talvez pensar em novas formas de fazer essa oposição, de fazer esse barulho, eu acho que a gente tem que elaborar isso, né, Paulo? Porque tu entende que todos nós, a gente faz esse barulho. Só que é muito pequeno perto do poder ainda de uma grande mídia quando tentava destruir o Bolsonaro e ficava naqueles mantras, assim, do Covid, Bolsonaro genocida. O que o Bolsonaro não criou o vírus? Como é que ele é genocida? Só que isso pegou de uma forma que prejudicou na eleição dele, o Covid, né? Claro. E agora o Lula faz o que quer, gasta milhões em viagens internacionais, acontece uma tragédia, ela fica namastê lá, não fala nada sobre as vítimas, e nada acontece e a gente fala, mas tu entende? Então assim, a direita também tem que aprender do zero a como ser oposição, a como ocupar esses espaços que a gente não ocupava. Por quê, Paulo? Eu penso isso, né? Existe uma diferença muito grande entre direita e esquerda, porque a direita, se você for pegar uma pessoa comum da direita, ela quer viver sua vida privada em paz, com a sua propriedade privada, a sua família, dar sua educação, fazer ela não quer ficar ocupando espaço social para fazer revolução. Então existe uma matriz diferencial essencial entre direita e esquerda. E a gente está tendo que despertar para a necessidade disso quando eles vêm e ocupam esses espaços e querem destruir aquilo que é caro para nós. Então acho que a direita está só começando. Então quando fala, o Brasil tem jeito, quando a direita começar a fazer o dever de casa, que é o quê? Não só cuidar da nossa vida privada, mas fazer isso, ocupar os espaços públicos, seja culturalmente, seja na profissão, e cada um dar o seu exemplo, fazer o seu melhor. Eu não vejo uma solução coletiva, eu vejo milhões de soluções individuais que refletem no coletivo. Eu acho que essa é a solução, assim, sabe? Mas uma coisa que eu quero te dizer, Paulo, que é uma coisa bem problemática no Brasil, eu não sei se aqui nos Estados Unidos até é uma forma da gente investigar. Foi feita uma pesquisa pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário, desde a aprovação da Constituição de 88 até 2020, 22 por aí, em cerca de 30 anos, assim, de aprovação da Constituição, eles fizeram uma pesquisa quantas normas foram aprovadas no Brasil, em 30 anos. Sabe qual é o número? Pegando todas as esferas, municipal, estadual e federal. 6 milhões e 600 mil normas. Meu Deus. 4 milhões e 400 nos municípios, 1 milhão e 900 nos estados e 170 mil normas no âmbito federal. A gente aprova no Congresso Nacional 6 mil leis por ano. Churchill dizia o seguinte, que se você tem 10 mil leis, você perde todo o respeito pela lei. Então, uma das coisas que eu percebi, logo que eu entrei lá no Poder Legislativo, que eu sou advogada, né, mas daí eu tentei conciliar, mas não tem como, é que é uma máquina insana de fazer leis. Sim. Um país que faz 6 mil leis federais por ano, é um país sem condições de você ter uma segurança jurídica. Sim. Então, além da insegurança jurídica, do ativismo judicial, do poder judiciário, que é um problema em si, nós também temos um problema de uma sanha legislativa muito grande. E eu não sei como é que é o Congresso americano, se é sazonal. O Olavo até falava sobre isso, olha, tem que ter um poder legislativo sazonal. Mas é como era. Originalmente era assim, o Congresso... Só se reúne quando precisa, aprovar o orçamento. O Texas é assim até hoje. Então você tem... todo mundo tem a sua profissão. Isso eu acho excelente, acho que deveria ser aplicado no Brasil. Todo mundo tem a sua profissão, e aí chega no período legislativo, todo mundo se reúne, convoca, discute tudo que tem pra discutir, volta depois todo mundo para casa. Isso daria segurança jurídica, sabe? O Congresso dos Estados Unidos eram assim originalmente, mas aí você teve a profissionalização do congressista, né? E aí o modelo é parecido com o do Brasil, onde eles todos têm lá o secto deles, mas a complexidade do Estado também se tornou muito grande. E eu acho que
a atividade legislativa ela é muito boa quando ela é reformista, né? Sim, então, ou para revogar leis, né? O Brasil precisa muito de reforma, né? Porque as coisas foram mal construídas. Sim. Então, quanto pior você constrói algo, mais reforma esse algo precisa. Exatamente. Seja uma casa, seja no... Mas sabe que eu não vejo uma consciência nos parlamentares, falo de direita e esquerda em geral, de diminuir essa sanha legislativa, porque se criou uma mentalidade de que o bom político, o bom deputado é aquele que aprova a lei. E a gente deveria fazer um refogaço geral. E deixar poucas leis e leis boas, né? Por isso que a luta pela liberdade, eu acho que na nossa geração, e sobretudo com essas novas tecnologias, é o grande debate. Se a gente vai manter uma plataforma livre, ou se a gente realmente vai escravizar todo mundo em poucas linhas de pensamento, autorizadas. Né? Eu acho que essa é a beleza do mundo. A velocidade do legislador de regular é sempre mais lenta do que a capacidade de inovação. Então, o Locals enquanto os Estados Unidos continuarem como protegendo fortemente a liberdade de expressão, e mesmo com todos os problemas atuais, eles continuam, a liberdade de expressão que continua absoluta, até na sexta-feira, uma corte de apelações, que é a última instância antes de ir para a Suprema Corte, sendo que quase ninguém vai para a Suprema Corte aqui, são 100 casos por ano, né? Porque ele não sobe, né? Não sobe, né? A corte não é obrigada... É uma corte constitucional, né? Uma corte constitucional, ela analisa em torno de 100 casos por ano. Então, o Tribunal de Apelações, que é a instância máxima, até que a Suprema Corte decida algo superior, decidiu que o governo não pode interferir junto às empresas de mídia social para remover conteúdo. Então, que é o que o Dino quer, né? O que o Dino está fazendo ativamente no Brasil, obrigando as plataformas a fazer o trabalho ruim? Exato. Aqui decidiu-se que é inconstitucional porque violaria a liberdade de expressão. Questionar o processo eleitoral dentro de uma democracia é extremamente natural. Querer cédulas físicas para auditar um processo que não é auditável é extremamente natural dentro de uma democracia. Se você não pode nem falar isso, a pena de ser inelegível, isso já não é uma democracia. Nós já vivemos um país autoritário, onde você não pode questionar os sistemas que são implementados por órgãos que devem se supervisionar e se auto-confrontar para você chegar a uma credibilidade ao eleitor, porque a democracia é feita para o povo, que é o destinatário do voto. Então, assim, eu acho muito problemático o que a gente está enfrentando. Em 2004, todos os partidos de esquerda, inclusive, assinaram um projeto para que em 4 anos fosse feita uma cédula física. E agora, só porque é o Bolsonaro... O Flávio Dino tem vídeos dele falando. Então, assim, Bolsonaro ser declarado inelegível por causa disso já é problemático. O Trump questionou e não aconteceu nada aqui, questiona todos os dias, tem discussão agora, por exemplo. Ele foi levado para depor e daí saiu falando. E vai continuar. Exatamente, e nada acontece. Agora, no Arizona, por exemplo, na semana passada, houve uma decisão do tribunal, acho que foi o Tribunal de Apelações no Arizona, que decidiu que, de fato, o sistema que eles tinham usado para verificação da assinatura das cédulas era ilegal. Porque eles não fizeram de fato a conferência de assinatura. Ou seja, tudo que a direita vivia dizendo aqui sobre fraude na eleição no Arizona, agora o tribunal disse, é verdade, a norma que eles estavam utilizando viola a lei. Eles criaram, aí aqui eu não quero entrar em detalhes, mas aqui eu estou dizendo que não só a discussão aqui acontece publicamente, como deveria ser. Posso comprar, eu vou até comprar, e vem com uma camisa aqui dizendo, a eleição foi roubada, em inglês, the election was stolen. Posso vir sentar aqui, vende na internet, tudo normal.